Então você achou que a esquerda brasileira tinha aprendido alguma coisa com a eleição de 2018? Pois é, parece que não foi bem assim. A Kelly e eu vamos falar hoje sobre esse assunto aqui no Anexo 5. Olá, eu sou o Rogério Galindo e estamos aqui com a Kelly Cadanos do Regra dos Terços, falando sobre política de Brasília. Kelly Cadanos, você que é a repórter mais bem informada do Planalto Central, acompanhando aí todos os desdobramentos dessa notícia da semana, que foi o Lula lançar a candidatura do Haddad de novo, né? E você está Calma, não é acompanhando... 2018, esse vídeo não é velho, vamos lá, pode Pois ficar é, aqui que é né? 2021. Até parece que a gente está fazendo o programa de novo, de uma época que ele nem existia, né? Mas então, o que você está vendo aí, falando com o pessoal do PT, o que eles pretendem com isso, já que em 2018 deu tudo errado? Pois é, em 2018 deu tudo errado e parece que vai dar tudo errado de novo, né? Parece que tem tudo para dar errado de novo em 2022, porque a gente viu o Lula nesse fim de semana lançando aí a pré-candidatura do Fernando Haddad, que já concorreu em 2018, de novo em 2022. E aí a gente já teve vários potenciais aliados de esquerda que poderiam entrar numa chapa com o Partido dos Trabalhadores em 2022, fazendo algumas ressalvas a essa pré-candidatura, a esse lançamento, criticando a falta de diálogo com o PT, também criticando a falta de um projeto, né, apresentado com essa pré-candidatura. Então, aparentemente, não aprenderam muita coisa. E o próprio PT também está rachado, né? A gente lembra que o PT tem aí uma divisão interna, isso não é segredo para ninguém, tem duas alas no partido. Agora, acontece que essas duas alas do partido, uma ala mais pragmática e uma ala mais à esquerda radical, dentro do PT, elas estão aí em rota de colisão mesmo, porque por causa da presidência da Câmara dos Deputados, né, da eleição para a presidência da Câmara, em que a gente já contou isso na semana passada, teve todo aquele rolo, em que a Marília Reis, que é dessa ala mais pragmática, lançou a candidatura dela para a segunda secretaria da Câmara, enquanto o PT oficialmente havia lançado o José Daniel, que é do Sergipe, e também da ala mais à esquerda do partido. Então, rolou essa treta aí dentro do Partido dos Trabalhadores na semana passada. A Marília Reis teria feito aí um acordo nos bastidores com o Arthur Lira, para conseguir essa eleição para a segunda secretaria da Câmara. Então, nem o PT está se entendendo, quanto mais os outros partidos de esquerda junto com ele, né? A gente sabe que o Fernando Haddad é um sujeito, assim, que tem um certo carisma, fez 47 milhões de votos, afinal, né? E lógico que a gente está exagerando um pouco quando diz que não aprenderam nada, né? O Lula, afinal de contas, é um sujeito que fez a estratégia que levou o PT a ganhar 4 eleições consecutivas para a presidência da República. Mas, de fato, me parece que nesse momento em que o PT virou a geni nacional, pelo menos desde da Lava Jato, que a gente já vai falar também aí de Lava Jato, né? Mas o PT está numa situação em que, se chegar num segundo turno contra qualquer pessoa, vai ser difícil conseguir 50% de votos, porque muita gente está com raiva do partido. Ou seja, a ideia da tal frente ampla era fazer com que o PT, o Ciro Gomes, a Marina Silva e sei lá mais quem, pudessem se unir em torno de uma candidatura única. Mas quando o partido chega lá e faz um dedaço e indica o candidato deles já de cara, meio que matou a conversa, né? Matou a conversa e isso pegou mal dentro do próprio partido, porque tem alguns políticos dentro do PT que gostariam, e já deixaram claro que gostariam de disputar a presidência da República pelo partido em 2022. É o caso do Rui Costa, que é governador da Bahia. Ele também tem tentado se colocar como um possível candidato em 2022 e ele já saiu por aí, já disse em uma entrevista a uma rádio durante esse fim de semana, enfim, que nada ainda está decidido, o nome da Haddad foi colocado, mas ainda não foi batido o martelo, que os projetos do partido não podem ser individuais, enfim, ele tentou não cravar aí o nome do Fernando Haddad como pré-candidato oficial do PT,
mas a gente sabe que quem manda mesmo nesse caso é o ex-presidente Lula, né? Ele é como se fosse o dono do partido, e muito provavelmente a estratégia dele é a estratégia que vai ser seguida pelo PT em 2022, né? Pois é, e daí a gente corre aquele risco de chegar num segundo turno em 2022, porque o PT, afinal de contas, tem uma base muito sólida, tem muito eleitor, de chegar no segundo turno em 2022 com Bolsonaro versus PT de novo, ou seja, de novo, aquela situação em que o Iêmen e a Síria parecem lugares mais tranquilos do que uma cabine de votação no Brasil, né? A gente vai ter, se a gente tiver uma eleição em que o PT chegue ao segundo turno contra o Bolsonaro, a gente vai ter tudo de novo, toda aquela polarização mais uma vez. E a gente não pode ignorar que o antipetismo é muito forte, né? Então, foi o antipetismo que elegeu o presidente Jair Bolsonaro e pode reelegê-lo de novo se a gente repetir esse cenário em 2022. Nada impede que o presidente Jair Bolsonaro seja reeleito se ele disputar com o Fernando Haddad ou até se disputar com o ex-presidente Lula, o próprio, né? Os cenários que a gente tem visto e acompanhado nas pesquisas de intenção de voto que vem saindo mostra isso, que o presidente Jair Bolsonaro tem sim uma certa vantagem em relação aos petistas. É lógico que tem muita água para correr embaixo da ponte. Se tiver auxílio emergencial é uma coisa, se não tiver é outra. Se a economia for bem é uma coisa, se não for bem é outra. Mas você falou do Lula, e o Lula agora nessa semana, com a decisão do STF de liberar o acesso às provas da spoofing, talvez possa ser de fato o candidato. Quem sabe numa dessa o Haddad fica sendo só um balão de ensaio para queimar mais tarde e entrar o verdadeiro candidato, que seria ele, o Barba, o homem, o próprio ex-presidente Lula. Esse lançamento, né, de uma pré-candidatura da Haddad, foi uma forma aí do PT enxergar que não dá para ficar esperando o Supremo Tribunal Federal decidir se vai ou se não vai julgar os recursos do ex-presidente Lula, principalmente aquele que pede a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro, né? Esse recurso está parado desde 2018, na segunda turma. Gilmar Mendes sentou em cima desse processo e ainda não liberou ele, pediu vistas, né, quando o ministro retira o processo do julgamento para analisar ele com mais calma, mas essa mais calma está demorando, né? Que foi isso em 2018, agora a gente já está em 2021 e ainda não tem uma perspectiva clara de quando que esse processo vai ser liberado para ser julgado. O que aconteceu essa semana? Os ministros da segunda turma também, por 4-1, decidiram que o Lula pode sim usar aquelas mensagens da Vaza Jato como provas nesses processos, nesses recursos em que ele argumenta que o ex-juiz Sérgio Moro foi parcial e teria agido politicamente ao condená-lo na Lava Jato, no caso do Triplex, que foi a sentença dada pelo Moro, e também em outros casos que foram dados a sentença por outros juízes, como no caso da Gabriela Hardis, que sentenciou o ex-presidente Lula no caso do sit-in Atibaia, mas o processo todo foi conduzido pelo Moro. Então, a defesa tenta anular esses dois processos, e se ela conseguir anular esses dois processos, mesmo que seja só a sentença, mesmo que tenha só que reescrever a sentença, ele não é mais condenado em segunda instância. Se ele não é mais condenado em segunda instância, ele volta a ser ficha limpa. Ele voltando a ser ficha limpa, ele pode sim concorrer às eleições de 2022. Resta saber se ele vai querer concorrer às eleições de 2022, né? A gente acabou de falar, é uma eleição complicada, é uma eleição que vai ser muito polarizada, há chances reais do PT não conseguir vencer Bolsonaro em um eventual segundo turno, e aí resta saber se ele vai querer arriscar o legado dele de 2 mandatos em que ele terminou com uma aprovação muito alta, para perder para o Bolsonaro no segundo turno de 2022, né? Resta saber se ele vai fazer esse cálculo. E o Lula não é mais criança também, né? Ele vai ter na eleição, se não me engano, 78 anos, que é a idade que o Joe Biden tem agora, que acabou de ser eleito presidente. Não é nada impossível, mas Sim. Já fica um pouco mais complicado, dá argumento para o inimigo, inclusive, né? Agora, de qualquer jeito, a possibilidade de o Lula disputar uma eleição é um pesadelo para muita gente na direita, e muda completamente o cenário. Então, lógico que a gente vai ter que ficar atento a todos os desdobramentos aí desse caso da spoofing, né? E no Supremo Tribunal Federal, para ver o que vai acontecer. Agora, independente do que o Supremo diga, independente de decisão judicial, etc., a gente lendo aquilo ali, você que cobriu a Lava Jato muito mais do que eu, é triste, né, Kelly, ver aquelas mensagens e você ver o que estava acontecendo e que a gente, na época, não tinha como ter acesso a essas mensagens, não sabia.
mas é muito triste ver como a operação aconteceu de fato. E eu, como não sendo jurista, mas como jornalista, como cidadão, eu acho que realmente fica muito claro que tinha um viés político naquilo tudo, né? Não sei se é exatamente um viés político, mas uma vontade muito grande de condenar o Lula e também outros réus da operação. Isso aparece muito claro nas mensagens, né? A juiz e Ministério Público fizeram sim uma dobradinha ali para tentar trabalhar o mais unido, numa frente mais unida possível para condenações em relação à Operação Lava Jato. E aí que está o problema, né? O Ministério Público é parte, tanto quanto os advogados de defesa. Então, quando você vê um juiz conversando coisas, detalhes de processos, adiantando operações, adiantando decisões judiciais, enviando informações para o Ministério Público, tudo isso prejudica muito a defesa. Então, independente de ser político ou não, política ou não essa motivação, ela continua errada do mesmo jeito, né? Você não pode ter um juiz instruindo o Ministério Público, porque esse mesmo juiz vai julgar os casos. Eu vi vários exemplos, né, de alguns advogados que têm falado sobre isso, e teve um exemplo que eu achei muito claro, que é muito fácil de entender, né? Por exemplo, você está discutindo ali uma ação trabalhista na justiça e o advogado da empresa está ali em conluio com o juiz, né? Está ali conversando com o juiz sobre as testemunhas que vão ser intimadas, sobre o que pode e o que não pode ser falado na audiência. Isso tudo é muito grave, né? Isso não pode acontecer. A gente não pode aceitar que isso aconteça na justiça. E, repito, se isso aconteceu na Justiça Federal de Curitiba, imagina o que não acontece no interior do interior do interior, né? Onde a gente não está prestando atenção. Em Curitiba, todos os olhos estavam voltados para lá. E imagina o que não acontece, então, em outras cidades que não tem tanta atenção, né? Ai, ai, ai. Kelly Cadanos, a gente vai estar aqui toda semana no YouTube do Regra dos Terços, no YouTube do Plural, que eu gosto muito mais. Você pode ver também nas nossas redes sociais, acompanhar nos sites, o Regra dos Terços cobrindo de Brasília, o Plural cobrindo aqui de Curitiba. E a gente vai estar, então, toda semana falando de política nacional para você que é aficionado e que sabe também que ano que vem tem eleição e a coisa vai pegar fogo. Obrigado pela audiência, Kelly. Até semana que vem. Até a próxima.